eu queria apresentar um momento emblemático da história dos Estados Unidos como exemplo de movimentos sociais que surtiram efeito. Eu queria apresentar o movimento negro nos Estados Unidos para vocês. Vamos lá? Nesta imagem de capa, nós temos uma fotografia que foi tirada ainda na década de 50, onde, de um lado, nós temos um bebedouro de brancos para brancos, e o outro lado, do outro lado, um bebedouro para negros, está lá, colored, né, de cor. Então, um para brancos e outro para as pessoas de cor. Olha, a política segregacionista dos Estados Unidos, ela era evidente. Até a década de 50, ainda uma segregação racial muito contundente nos Estados Unidos. Isto devido àquelas chamadas leis para os negros, as Black Codes, que existiam, leis raciais, racistas, que existiam nos Estados Unidos e perduraram por longas décadas, desde o período da Guerra da Secessão ou Guerra Civil Norte-Americana, no final do século XIX, os negros conseguiram a sua liberdade, a sua alforria. No entanto, mesmo com a Carta de Alforria, assinada lá por Abraham Lincoln, lá após, ou melhor, em meio à Guerra Civil, os negros não adquiriram essa liberdade com facilidade. E, ao mesmo tempo, mesmo após a lei abolicionista dos Estados Unidos, o negro ele não foi inserido na sociedade como deveria. A mesma coisa acontece aqui no Brasil, nós sabemos muito bem essa condição. Bom, os negros eles vão ser inseridos, mas de maneira insignificante na sociedade norte-americana. Há, naquele momento, diversas leis que restringem a liberdade e atos e a sua participação democrática como cidadão nas questões políticas, etc. Bom, essas leis segregacionistas são um compilado, né, de leis que fazia com que o negro fosse subjugado pela sociedade branca, como, por exemplo, leis segregacionistas na educação, onde existiam escolas para negros, escolas para brancos, bairros para negros, bairros para brancos, leis relacionadas à participação política, onde ainda o negro não participava ativamente, havia restrições da participação política do negro. Há uma discussão do ensino superior, onde que negros só poderiam acessar a educação superior, o ensino superior, as universidades, que eram específicas também para negros. Havia, no campo esportivo, né, uma restrição também para os negros, né, até mesmo o primeiro atleta negro participar da liga de beisebol americano foi altamente emblemático, foi um momento revolucionário para a comunidade negra na época, etc. Bom, ao mesmo tempo, nós temos instrumentos urbanísticos, instrumentos públicos que traziam também esse sinal de segregação, ou como, por exemplo, esses bebedouros, como vocês podem notar aí na imagem de capa, banheiros que eram para negros, banheiros que eram para brancos, locais nas lanchonetes que eram para negros, locais que eram para brancos, até mesmo assento de ônibus, ok? Então existiam sim, né, leis que eram segregacionistas, leis raciais. A partir da década de 50, nós começamos a enxergar nos Estados Unidos ondas reivindicatórias desta população. E aí o movimento vai se organizando. O movimento social, na defesa dos direitos civis para a população negra, vai crescendo. E esse movimento vai ganhando também algumas lideranças, ok? Bom, então vamos introduzir com a década de 50. Até a década de 50, os movimentos eram altamente reprimidos, mas já na década de 50, os Estados Unidos passava por mudanças simbólicas após a Segunda Guerra Mundial. Nós estamos no contexto da Guerra Fria, e aqui, na década de 50, o movimento negro, então, ele vai começar a ganhar forma, com alguns casos. A exemplo dos casos, eu trago aí para vocês um ícone do movimento negro, que é símbolo do movimento negro até hoje, a Rosa Parks. O caso Rosa Parks, de 1955. Eu não sei se vocês conhecem este caso, mas vamos lá. A história é a seguinte: essa mulher, a Rosa Parks, negra,
adentra um ônibus coletivo, uma lotação, um ônibus na região do Alabama, e ali ela senta em qualquer lugar, até chegar uma pessoa branca, caucasiana, que vai dizer, olha, o seu lugar não é aqui, o seu lugar é lá no fundo, saia porque eu quero sentar. Você deve sair para que eu possa sentar. Isto é uma regra. Bom, o que acontece? A Rosa Parks recusa a sair do assento, dizendo que ela é uma pessoa comum, como qualquer outra, e ela não sairia para aquela pessoa sentar. Interessante que quando ela nega a saída do assento, ela vai ser condenada. A Rosa Parks, ela vai ser presa, vai ser julgada, né, presa, e ao mesmo tempo vai ter que pagar uma multa. Ela precisa de pagar uma multa de não sei quantos dólares, acho que $10 mil na época, por ter cometido este ato ilícito, ilegal. E a Rosa Parks, então, vai começar a comover a comunidade negra de todo o Alabama e depois de todos os Estados Unidos com essa reivindicação. Bom, aí a imagem ao fundo, a imagem de Rosa Parks no momento que ela foi presa na região do Alabama. O mais interessante é que ela, depois deste movimento, se torna, ou melhor, depois desta ação, ela se torna ícone do movimento negro na década de 50, desencadeando um movimento negro a favor dos direitos do homem negro em todo os Estados Unidos da América. Quando os negros vão se organizando devido a este caso da Rosa Parks, eles vão começar a criar movimentos sociais como o movimento do boicote, a utilização dos ônibus de uma companhia de Montgomery, né, na região do Alabama. E os negros eles não vão mais pagar passagem, entrar nesses ônibus por muito tempo. Eles vão boicotar o acesso a esses ônibus, ou seja, eles não vão pegar esses ônibus durante quase 2 anos. Isso trouxe quase que uma falência para a empresa, para vocês terem ideia, pessoal. Um outro caso também emblemático é o caso da Ruby Bridges. A Ruby, uma criança de 5 anos de idade, sofre com preconceito, com a segregação e com as leis segregacionistas dos Estados Unidos naquela época. A pequena Ruby, ela tinha 5 anos, quando foi matriculada numa escola de brancos na Louisiana pela sua mãe. Por que essa matrícula? Ora, desde 54, haviam já uma liminar feita uma espécie de STF, Supremo Tribunal Federal dos Estados Unidos, acabando com as leis segregacionistas na educação. Nos Estados Unidos, até aquele momento, existiam leis rigorosas, segregacionistas. Essas leis segregacionistas, essas leis raciais, alguns chamavam elas de Black Codes, existem desde a Guerra da Secessão. Havia diversas restrições à população negra. Para vocês terem ideia, como eu disse, nesses casos aí, né, lugar para sentar, lugar para beber água, lugar para você fazer suas necessidades fisiológicas, tudo isso era separado, mas isso é o mais simples. Existem questões muito mais complexas, como, por exemplo, a educação. Existiam escolas de ensino superior para negros, escolas de ensino superior para brancos, escolas de educação básica, ensino infantil para negros, escolas de educação básica, ensino infantil para brancos. Então havia uma segregação na educação, ao passo que também havia essa segregação racial na distribuição dos bairros das cidades norte-americanas, principalmente nas grandes metrópoles. Nós sabemos muito bem disso, a exemplo do Bronx, a exemplo do Brooklyn. Existia, para vocês terem uma ideia, leis que impediam o negro a votar. O negro não votava. Havia uma restrição para o voto para o negro. Só que o negro ele tinha que se alistar. Ele podia se alistar ao exército, ele poderia ser soldado, ele poderia defender e vestir a camisa da pátria, mas havia várias restrições para a população negra, tá? Na questão do voto. E essas leis, como eu disse, vieram aí desde o período da Guerra Civil norte-americana. Esse conjunto de leis ficaram conhecidos como as leis dos separados mais iguais. Separados, mas iguais. Olha só. O fim dessas leis dos separados mais iguais, na educação, ocorre em 1954.
Só na educação. Ou seja, o negro, a comunidade negra, ela está conseguindo seus direitos na década de 50. Agora, as escolas deveriam admitir tanto homens e mulheres, crianças, negros e brancos ao mesmo tempo. Bom, algumas escolas vão se adequar, outras não. Olha só, 6 anos depois, aproximadamente 5 a 6 anos depois, muitas escolas na Louisiana não aderiram, não se adequaram a esse fim dos separados mais iguais, ao fim dessas leis segregacionistas na educação. E a Ruby vai ser matriculada, mas ela vai ser impedida. E aí a mãe fala, não, ela vai estudar porque ela tem direito. Ela vai estudar porque houve o fim das leis segregacionistas na educação. E a mãe bate o pé, bate o pé, bate o pé e consegue consegue a matrícula da filha. Mas, neste momento, há várias outras mães de crianças brancas da escola que ela foi matriculada vão à frente da escola para manifestar repúdio a esse ato. E dizendo que era um absurdo, que iam tirar as filhas da escola, que não poderia acontecer isso, algo muito cruel, né, pessoal? Mas para aquela época, algo comum. No primeiro dia de aula, Ruby Bridges teve que entrar na escola, escoltada por agentes, juntamente com a mãe, devido à manifestação em frente à escola. Uma menina negra de 5 anos de idade, que não abaixou a cabeça. Uma menina negra que não se deu por vencida. Uma menina negra que conseguiu, né, esse acesso e foi a primeira negra a estudar em uma escola primária de brancos na Louisiana, nos Estados Unidos. Bom, o caso da Ruby Bridges mostra que mesmo com as leis mudando, ainda a mentalidade não muda. Não basta mudar a lei, mas sim toda a mentalidade da população. A lei é só um passo. Depois há um processo de reeducação. Na imagem a seguir, pessoal, nós temos aí o ônibus onde ocorreu o primeiro ato, né, em 55, o primeiro ato de manifestação da Rosa Parks. Então, este foi um ônibus que ela pegou e se recusou a sair do assento. Hoje ele encontra-se no Museu de Henry Ford, nos Estados Unidos, e visitadíssimo esse espaço e tudo mais, mas o ônibus aí ficou para a história, junto com o movimento, é claro. Aqui, uma fotografia da época, a menina saindo da escola, sendo escoltada por oficiais, e no meio disso, fotógrafos e um movimento de mulheres, mães de crianças brancas ali, à frente da escola, com placas, cartazes. Aqui, hoje, um monumento, um memorial, de frente à escola que ela estudou, na Louisiana, um memorial a ela, a Ruby, que ainda está viva, tá, pessoal? Ainda está viva. Ela até ela esteve presente, né, na inauguração deste memorial. Aqui uma pintura, né, que foi feita. Tem um filme que fala também da história dela, tá? E aí é ela, em frente à pintura, ela hoje, né? Chamada aí para alguns eventos, etc., para falar sobre a história de vida dela. Bem bacana. Tem um filme da Disney que retrata a história de vida dela. No entanto, a luta no movimento negro, a luta pelos direitos civis, ela começa a se tornar maior, a ganhar mais destaque na década de 60. Bom, é a partir da década de 60 que surgem diversas organizações sociais, movimentos, marchas, partidos, grupos, associações, enfim, diversas organizações sociais, todas com o mesmo objetivo, todas pelo amplo movimento pelos direitos civis, em prol da igualdade racial, em prol da melhoria da condição de vida do homem negro. Bom, então há um movimento grande, né, que vai sendo
sendo alimentado por estes movimentos, ou desculpa, por essas organizações sociais. No entanto, essas organizações ou elas eram pacíficas ou violentas. Nós temos uma afinidade de organizações pacíficas e violentas nos Estados Unidos. Uma não é melhor que a outra, pessoal. São só ações, estratégias diferentes. São estratégias utilizadas que alguns vão aderir à violência e outros à passividade. Mas ambos os grupos, ambos os movimentos, sendo pacíficos ou violentos, foram importantes. A imagem ao fundo, os Black Powers, né, um grupo daquela época de jovens, de uma juventude que se reunia nas universidades, se reuniam em partidos, vão até chegar a se reunir, os Black Powers, com os Panteras Negras da época, mas os Black Powers traz uma estética do negro, o negro com uma estética de negro e não se tornar branco. Esse gesto, ele foi identificado como um gesto do movimento Black Power, que depois vai ser também um gesto dos Panteras Negras. Ou seja, a comunidade negra, de maneira geral, criou uma estética para o movimento negro. Uma estética onde havia símbolos, onde havia gestos, onde havia vestimenta específica para os negros. Essa estética da negritude vai sendo alimentada na década de 60, vai trazer identidade para o movimento. Então, os negros devem se vestir como negros. A comunidade negra nos Estados Unidos utiliza essas roupas, ou utiliza esse tipo de cabelo. Então, essa estética do negro vai trazer uma identidade, né? Mas existem movimentos pacifistas e radicais, violentos. Dentre os pacifistas, nós temos o controlado, ou organizado, vamos dizer assim, por Martin Luther King. O movimento pacifista de Martin Luther King vai ser um dos mais importantes da época. Martin Luther King era um grande comunicador, ele era pastor batista, liderava uma corrente, então, moderada, adepta à não violência do movimento negro, garantindo aí, a proposta dele era a igualdade racial por meios pacíficos, extensão do direito de voto para todos os negros, para serem votados também. Criou táticas, por exemplo, como boicote e desobediência civil para os governantes, né, pensassem em remodelar as suas leis, apresentar novos projetos de lei. Ele propunha passeatas, propunha marchas, propunha até mesmo discursos como este. Essa imagem de fundo do seu discurso em 1963, do discurso que lota a praça, esse largo do Capitólio de Washington. E olha a fotografia, o tanto que ele conseguia comover a população, né? Muitas pessoas reunidas nesse pronunciamento de Martin Luther King. Esse cara, pessoal, ele foi até mesmo apoiado por pessoas importantes. Na época em que o Martin Luther King estava ganhando visibilidade, ele vai ser apoiado por Kennedy, John Kennedy, que foi presidente dos Estados Unidos na época. No entanto, nós sabemos muito bem o desfecho do Kennedy, como o desfecho do Martin Luther King. Os dois foram assassinados brutalmente. O Martin Luther King em 68 e o Kennedy em 64. É interessante que o assassinato dos dois tem algo em comum. Bom, quando o Kennedy ele vai ser eleito a presidente da República no início da década de 60, nós temos aí um crescimento do movimento negro, e o Kennedy, ele apresenta uma proposta, um projeto de lei para reformulação dos direitos civis dos Estados Unidos. Então, ele acabava com todas essas leis segregacionistas. Esse projeto de lei é apresentado no Senado norte-americano. No entanto, o projeto não vai ser aprovado pelos deputados, pelos senadores. Então, o Kennedy, com uma proposta de mudar a mentalidade desse pessoal, ele vai começar a fazer campanhas e vai visitar várias cidades nos Estados Unidos. Vai visitar diversas cidades no interior dos Estados Unidos. Em uma dessas visitas, quando ele visita a cidade de Dallas, no Texas, né, o Kennedy,
para mostrar a necessidade da aprovação desse projeto de lei, ele vai fazer uma passeata e vai ser alvejado, um tiro quase que a queima-roupa, né? E o Kennedy, então, vai ser morto, assassinado em dessas passeatas. E depois, em 68, o Martin Luther King também vai ser assassinado em um quarto de hotel, brutalmente assassinado. Mas antes mesmo desse assassinato, não sei se você sabe, mas o Martin Luther King ganha o Prêmio Nobel da Paz em 1964. A luta do Kennedy, é interessante isso também, pessoal, a luta do Kennedy, a luta do Martin Luther King não foi em vão. Turma, esse projeto de lei que foi apresentado, ele vai ser reelaborado depois da morte do Kennedy e é apresentado então pelo seu vice, né, o seu vice que se torna presidente da República Norte-Americana, o Lyndon Johnson. Ele consegue a aprovação da nova lei dos direitos civis em 64, que acaba então com essa discriminação contra as minorias, contra o povo negro nos Estados Unidos. Foi muito importante isso para a história norte-americana. Mas a aprovação da lei não muda a mentalidade do pessoal, concorda? Não adianta nada você aprovar uma lei sem mudar a mentalidade, sem a reeducação. Então o processo de reeducação é lento. Aprovou-se a lei, mas as pessoas brancas ainda continuam discriminando, ainda continuam com a política segregacionista. Então o movimento negro acaba se radicalizando por isso. Ora, agora existe lei para defender esses negros. Por isso mesmo, se não vai se por bem, vai por mal. Então existem outras vertentes violentas que vão surgindo a partir de 64, tá? Aqui, um trecho do discurso do Martin Luther King, naquela fotografia anterior. Aquele famoso discurso dele, eu tenho um sonho, né? E aí o finalzinho do discurso, muito interessante. Quem tiver interesse depois de fazer a leitura de todo o discurso, é fácil. Tem até mesmo um vídeo no YouTube que mostra todo o discurso do Martin Luther King. Ele foi filmado na época. Bom, partindo para um movimento mais violento, nós temos a criação de um partido político. Eu não sei se você sabe, mas nos Estados Unidos não há uma divisão bipartidária. Não é só democratas e republicanos. Muita gente acha que é assim, que é um bipartidarismo, mas não é bem assim. Lá existe um pluripartidarismo, só que os partidos minoritários fazem alianças, coligações com os partidos democrata ou republicano, tá? E nessa época, na década de 60, vai ser criado um partido somente da comunidade negra, chamado Panteras Negras. Esse partido, Panteras Negras para Autodefesa, eles defendiam, né, os direitos iguais dos negros, mas de uma maneira mais controversa, de uma maneira violenta, porque a resistência para eles deveria ser armada contra a opressão dos negros. Então, esse partido, ele era ocupado pela maioria jovem, de negros jovens, homens, tá, pessoal? E eles tinham também uma estética, né? Aqueles que eram Panteras Negras, eles tinham uma estética específica, usavam óculos escuros, boinas, jaquetas, existia um bottom, então existia uma estética aí de valorização da cultura negra e de uniformização do movimento, que é muito importante também. Esse partido incomodava os Estados Unidos, incomodava o governo norte-americano, mas não por ele ter chance de conseguir representantes e se fortalecer, não. Incomodava pela radicalização do partido, incomodava porque essa autodefesa aí é uma autodefesa violenta. Os Panteras Negras, eles defendiam a posse de armas, né, que já existia nos Estados Unidos, mas para o negro não podia ter posse de arma como o branco, olha que loucura, naquelas leis segregacionistas. Ele vai ter muita força, pessoal, nesses 4 primeiros anos, de 66 a 70, e na década de 70, depois de alguns anos, ele vai ter uma conversão, assim, um direcionamento para a esquerda, um direcionamento meio marxista. Mas, enfim, o que a gente precisa de entender é que no momento áureo dos Panteras Negras, havia até mesmo aproximadamente aí o número de 2.000 membros, né, de 2.000 membros e escritórios para todo lado nos Estados Unidos, né, escritórios nas principais cidades norte-americanas, tinham escritórios do partido Panteras Negras. E essas ações violentas vão sendo contidas,
reprimidas pelo Estado norte-americano, muitos vão morrer, muitas prisões vão acontecer, e o movimento vai perdendo espaço, ele vai perdendo força, até chegar aos anos 80, ele ser totalmente dissolvido, tá? Aqui uma outra imagem mostrando, né, os Panteras Negras fazendo uma passeata. Aqui a frase de um dos líderes dos Panteras Negras da década de 70, o Kelton Clave, vai dizer o seguinte: sua política não podia ser implantada como uma cédula, mas sim com uma bala. Ou seja, o partido estava muito mais preocupado em fazer uma autodefesa por atos violentos do que implementar uma política, né? Existe também o caso da Angela Davis, na década de 70, pessoal, que era uma líder negra do movimento Black Power, que vai se envolver com os Panteras Negras também, mas ela era do movimento Black Power, ela era professora do Departamento de Filosofia da Califórnia, da Universidade da Califórnia, e vai ter uma voz ativa, né, no movimento negro, além de ser professora, né, ela tinha uma retórica impressionante. E a Angela comandava, controlava e desenvolvia aí movimentos negros nessa região de Los Angeles, nessa universidade da Califórnia. E viajou o mundo inteiro, ela fez discurso, para vocês terem ideia, em Moscou. A Angela Davis, ela vai ser condenada à prisão porque o Estado norte-americano a considerava uma ameaça terrorista. E a Angela ficou presa por um tempo. No entanto, um homem vai pagar a fiança dela. Interessante que esse homem era um fazendeiro branco, mais velho, e paga a fiança dela, nem conhecia ela. A questão é o seguinte, que esse ato foi tão importante que várias bandas da época, cantores famosos, vão criar músicas em homenagem a esse fazendeiro, por ter tirado ela da prisão. Aqui uma imagem à direita da Angela Davis, né, num discurso em Moscou. E à sua esquerda, uma passeata da Ku Klux Klan. A Ku Klux Klan, que existe até hoje, foi criada lá no final do século XIX, e na década de 50, muito ativa ainda, de pessoas que eram contra as minorias. Não só os negros, tá, pessoal? A Ku Klux Klan vai ser criada primeiro defendendo essa supremacia dos brancos sobre os negros, e assim várias ações violentas vão ser executadas, né, pelos membros da Ku Klux Klan. Na década de 50, a Ku Klux Klan era contra não só os negros, mas homossexuais, ao empoderamento da mulher e tudo mais. E aí uma marcha da Ku Klux Klan na época. Hoje um movimento muito mais fraco, né, mas ainda existente. Algo absurdo, né, para os nossos tempos. Bom, aí, turma, o Malcolm X, tá certo? O Malcolm X, que é um desses representantes do movimento violento. O Malcolm X, ele também pertencente ligado a uma religião, era muçulmano, e Malcolm X vai ser também um grande líder do movimento negro na década de 60. De maneira, uma visão contrária à visão de Martin Luther King, ele era de uma vertente de luta política que adere à autoproteção e à violência. E o Malcolm X também, ele não acreditava na convivência igual entre as raças. Ele recusava a igualdade racial e defendia a supremacia dos negros e uma separação entre a comunidade negra e a comunidade branca nos Estados Unidos, criando assim dois estados, ou melhor, dois países, né? Ele queria um Estados Unidos só de negros, já que havia essa segregação tão acentuada nos Estados Unidos. Ele acreditava na emancipação da comunidade negra a partir do controle de certos territórios dos Estados Unidos. Então, os atos de Malcolm X eram mais violentos também, e uma visão mais radical, né? E conseguiu adeptos, né? Existiam pessoas que acreditavam nessa visão do Malcolm X. No entanto, com o passar do tempo, esse líder ele vai perdendo um pouco essa visão. O Malcolm X ele vai mudando a sua visão de recusa à igualdade racial e vai
admitir a possibilidade de convivência entre brancos e negros. Ou seja, ele vai abrandando o seu discurso. E aí, vários seguidores do Malcolm X vão parar de segui-lo, justamente porque ele mudou de opinião. E nesse processo, vários seguidores vão ficar muito feridos, né? Vão ficar constrangidos, alguns vão se sentir traídos por Malcolm X. Um destes seguidores, e aí um dos seus seguidores, se sentindo traído, vai matar Malcolm X. Ele foi morto durante um comício em 1965, mas ele foi alvo de diversos atentados. Nessa fotografia do lado esquerdo, notem que Malcolm X está com uma arma, né, de grosso calibre, e na janela, analisando aí um possível atentado contra ele. Então ele ficava o tempo inteiro com armas na mão e tudo mais. E à sua direita, uma fotografia de Malcolm X e Fidel Castro, num hotel na região do Harlem, em Nova York. Um hotel bem chifrinho, onde aqui o Fidel Castro já tinha tomado o poder em Cuba, a partir da Revolução Cubana, e havia uma relação bem amistosa entre Malcolm X e Fidel e outros negros nos Estados Unidos, porque os cubanos, latinos, também são minoria. E lembrem-se, havia um poder norte-americano na ilha de Cuba. Então, da mesma forma que a Revolução Cubana conseguiu reduzir ou eliminar o poder dos Estados Unidos na ilha e trazendo a autonomia e ascensão da população cubana, dessa população latina, que vai se autogovernar, o Malcolm X propunha da mesma forma, uma liberação, uma autonomia da comunidade negra, criando um país só de negros, né, etc. Então havia uma conversa bem interessante entre os dois, e essas reuniões aconteciam. Essa reunião especificamente foi emblemática, o Fidel Castro vai aos Estados Unidos porque foi convidado, né, pelo Malcolm X, e a escolta do Fidel Castro vai ser feita por negros ali nos Estados Unidos. É um episódio muito interessante, emblemático para a história do movimento negro. Por fim, pessoal, o movimento Black Power. O movimento Poder Negro, literalmente, né, o Poder Negro. O Black Power vai surgir também na década de 60, é uma espécie de renascimento cultural da comunidade negra dos Estados Unidos. É uma questão estética, como eu disse para vocês, mas todos eles defendiam a igualdade dos direitos das comunidades afro-americanas, como eu disse. O movimento Black Power vai ser muito importante para conseguir ascender negros no controle de câmaras municipais, de prefeituras. Então, várias cidades nos Estados Unidos vão ter, nesse momento, negros, né, na política. O Congresso norte-americano, vários deputados negros na década de 60, que foram apoiados pelo movimento Black Power. Então, durante todo esse período, vários debates ideológicos, conscientização da comunidade, a valorização dos direitos civis e sociais, as comunidades negras vão entrar em protagonismo, né, com o movimento Black Power, dentro da política, dentro da educação, nas universidades, dentro das empresas, como, por exemplo, equiparação salarial entre brancos e negros, e dentro dos esportes. Aí, na fotografia ao fundo, uma fotografia muito emblemática da história dos Jogos Olímpicos da Cidade do México, em 1968, onde, em uma das competições, no atletismo de não sei quantos metros, 2 atletas norte-americanos vão subir ao pódio. Aí no pódio, em primeiro lugar, um atleta norte-americano, e em terceiro lugar, com medalha de bronze, também um atleta norte-americano. Em segundo lugar, não sei quem é, mas o que importa é que na fotografia, notem o gesto do movimento Black Power, onde os 2 atletas negros, que saíram vitoriosos, vão levantar o braço com o punho cerrado e com a luva negra. Tá vendo que um tá com a mão direita levantada, né, e o outro com a mão esquerda, com a cabeça levemente inclinada, em sinal de luto, vamos dizer assim. É interessante porque o movimento ele tem esse símbolo de levantar a mão para cima, com o punho cerrado, mas é a mão direita, sempre o braço direito. E o outro atleta lá vai com o braço esquerdo. Nos anais da história, isso acontece por quê? Porque o atleta que ficou em terceiro lugar esqueceu a luva dele, e o outro estava com as 2 luvas. Das 2 mãos. Então, ele emprestou a luva para o outro para levantar, e era a luva da mão esquerda, então não tinha jeito de levantar o outro braço.
e eles levantam as mãos no momento que o hino norte-americano está sendo tocado. Ok, pessoal? Esse movimento vai ser muito importante. E algo só como curiosidade, esses dois atletas vão ser banidos, tá? Da Comissão de Jogos Olímpicos dos Estados Unidos, vão perder, né, as suas posições e, enfim, eles vão passar por dificuldades após esse ato de contestação. Aqui, uma imagem mostrando o movimento negro. Hoje, em 2020, diversas manifestações ocorreram nos Estados Unidos, aqui no Brasil, a favor da comunidade negra, a defesa de direitos. O movimento vai ganhando força novamente. E aí, vidas negras importam. As vidas negras importam, esse é o slogan, né, do movimento atual, os punhos cerrados, como um sinal, olha que interessante, hein, pessoal, que ficou emblemático e até hoje é utilizado. E aí, uma tirinha da famosa Mafalda. E a Mafalda está presente aí em diversas questões de vestibular, do Enem. E nessa tirinha, a Mafalda lendo no dicionário. O que é democracia? Do grego, demos, povo, e kratos, autoridade. O governo no qual a soberania é exercida pelo povo. E aí ela lê e começa a rir. Qual que é a crítica que a Mafalda está propondo, que a tirinha está propondo para a gente, pessoal? Então, democracia, mesmo que no dicionário apresenta aqui a soberania exercida pelo povo, quem é esse povo? O povo são todos? Olha, é claro que a democracia ela vai sendo construída também aos poucos, né? Ela vai sendo desenvolvida aos poucos. E a Mafalda ela faz aí uma crítica mostrando que, de fato, a soberania não é exercida pelo povo, é exercida por uma camada social, por um grupo social que está no poder. Bom, pessoal, nós ficamos por aqui. Espero que tenham gostado e até mais.